Quando uma morte como a de Vitória acontece, entra em campo uma equipe fundamental para chegar à autoria. A equipe dos peritos criminais. São eles que vasculham tudo para encontrar provas materiais que levem à resolução do crime. Nenhum vestígio é desprezado. Um trabalho que também tem a tecnologia como aliada. Balança aqui, eu quero ver. Quando acontece alguma morte, os peritos criminais logo são chamados para buscar as provas que possam levar à identificação do autor. O trabalho é feito junto com a Polícia Civil, responsável pela investigação, e com o apoio do Instituto Médico Legal, a ação é minuciosa para não deixar dúvidas. O trabalho da perícia é levantar vestígios e funciona sempre a pedido. O trabalho dos peritos é para que nada, nenhum detalhe passe despercebido da cena de um crime, como até mesmo uma linha, que pode ser a peça-chave para desvendar algum caso. O tempo é fundamental em qualquer investigação, porque as provas materiais podem se desfazer. Essa perda de informação, ela não necessariamente acontece de maneira dolosa, né, de maneira intencional. As próprias intempéries, chuva, vento, a temperatura, podem alterar esses elementos de tal maneira que nós perdemos informação. Os dois peritos não estão no caso da menina Vitória Gabriele Vaz, de 12 anos, encontrada morta em Araçariguama, no interior de São Paulo, no último sábado. Mas explicam como pode ser encaminhado o trabalho dos médicos legistas e peritos criminais. O fato de estar num local relativamente isolado nos permite ter uma noção de que pouca gente chegou até o corpo antes que a perícia fizesse a análise. O que é ótimo, né? Traz um certo grau de idoneidade aos vestígios ali presentes e permite que o perito, então, chegue a conclusões mais precisas. Claudemir diz que é preciso buscar respostas para algumas perguntas fundamentais que podem ajudar a desvendar um caso. É uma forma muito parecida de trabalho entre um repórter e um perito criminal nesse ponto. Afinal de contas, respondendo aquelas 7 perguntas, o que, quem, quando, onde, como, porquê e com que meios, qualquer fato pode ser elucidado. Os profissionais contam com o auxílio de tecnologias, um recurso utilizado em vários casos, como o de Mércia Nakashima. Em 2010, a advogada desapareceu e dias depois a polícia encontrou o carro dela submerso na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. O principal suspeito do crime era o ex-namorado dela, Misael Bispo de Souza. Mércia tinha terminado o relacionamento e ele não aceitava. A prova decisiva contra Misael foi encontrada no sapato dele. Na sola, havia vestígios de algas comuns na represa. Além disso, o rastreamento do celular dele mostrou que Misael mentiu a informar a localização dele no dia em que a advogada desapareceu. Misael foi julgado e condenado a 20 anos de prisão. Se existe um registro entre um equipamento de telefone e uma antena numa determinada data, numa determinada hora, é possível vincular, então, que o sujeito que é dono daquele equipamento estava dentro de um raio de ação daquela antena. Outro caso que teve bastante repercussão aconteceu em 2013, quando a estudante Bianca Consoli foi morta pelo próprio cunhado, o motoboy Sandro Dota. Ela também sofreu abuso sexual. Um dos laudos comprovou que o sangue colhido embaixo das unhas da vítima era o mesmo que Dota tinha na calça que usava no dia do crime. Ele também foi encontrado com ferimentos pelo corpo. Alegou que as marcas deram consequência de uma queda. Sandro foi condenado a 31 anos de prisão. Também em 2013, o corpo do menino Joaquim Ponte Marques, de 3 anos, foi encontrado no Rio Pardo, em Barretos, no interior de São Paulo, a uma distância de 150 quilômetros de Ribeirão Preto, também no interior do estado, onde desapareceu. Para descobrir onde e quando o corpo tinha sido jogado na água, levou-se em conta a correnteza e o estado de decomposição do corpo.
Exames feitos pelo Instituto Médico Legal descartaram que o garoto tinha morrido afogado. Não havia água em seus pulmões. Segundo as investigações, Joaquim foi vítima de uma dose excessiva de insulina aplicada pelo padrasto e depois lançado em um córrego que passa perto da casa onde morava a família. Mas vestígios da substância não foram encontrados nas vísceras da criança, porque, segundo especialistas, o medicamento é metabolizado rapidamente pelo organismo. 3 anos depois, em uma entrevista para a Record TV, Guilherme Longo confessou o crime. Disse que estrangulou Joaquim. O caso ainda não foi julgado. Tem sido uma forma indolor de matar ele. A análise de câmeras de segurança também é importante. É o que a polícia também procura para desvendar o caso de Vitória. Equipes buscam imagens das estradas que levam até o local onde o corpo foi encontrado. As desse mercadinho já foram recolhidas. A gente só mandou para eles. Uma equipe de peritos do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, esteve na mata onde esteve o corpo de Vitória. Eles recolheram amostras de terra. A delegada falou com a repórter Meria Gervásio. Isso é para comparar com alguns objetos, sapatos que nós temos. Nesta segunda-feira, o único suspeito preso, Júlio César, foi ouvido mais uma vez. O casal acusado por ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sorocaba, cidade próxima de Araçariguama, para fornecer material genético. Peritos vão procurar possíveis vestígios de sangue, pele, areia, que possam ligar os suspeitos à menina. Nos patins de Vitória foram identificadas impressões digitais de 2 pessoas. Algumas maiores e outras menores, e que poderiam ser de um homem e de uma mulher. As digitais também vão passar por análise. Crime perfeito não existe. Existe um crime mal periciado ou mal investigado. O trabalho da polícia é exatamente recolher todos esses indícios, todas essas provas, né, que podem eventualmente se transformar em provas, todo esse material, né, levantado pelos peritos.